Capítulo 8, o verso 1 ao 3. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardarei para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. Verso 3, e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, e nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Amém? Agora Jeremias capítulo 29, o versículo 11. Jeremias, capítulo 29, versículo 11, diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Amém? Estenda as vossas mãos em minha direção, por favor. Senhor meu Deus e Pai, Deus de glória, bondade, majestade e santidade. Meu Deus, eu sou hoje mais totalmente dependente de Ti do que das outras vezes. Aqui está, Pai, um vaso de barro. Mas a Tua palavra diz que num vaso de barro há um tesouro, para que a glória seja Tua e não nossa. Sabemos que esse tesouro é o Espírito Santo. E que o Espírito Santo venha, Pai, colocar ao meu coração, na minha mente e nos meus lábios, aquilo que o Senhor quer falar com a Tua igreja, falar conosco nesta noite. Ó Deus, eu quero agora, Pai, no nome de Jesus, repreender em mim toda a carnalidade, todo eu, todo conhecimento humano. E quero pedir a Ti, tenha misericórdia de mim. E nos usa, Pai. Nos usa para a glória e louvor do Teu nome, porque a honra, a glória, o louvor, a exaltação é Tua. E eu peço a Ti, que nesta noite, mais uma vez, o Senhor vier nos usar, a glória é Tua. A nós, o Senhor ainda nos dá a alegria de ser usado, mas a honra, e glória, e louvor, e exaltação, essa é do Senhor. E que nesta noite eu diminua e o Senhor cresça, e que eu suma e o Senhor apareça para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Podeis vos assentar, por favor. A palavra que nós lemos em Deuteronômio capítulo 8, a parte B do verso 3 diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E nós, como igreja e como pessoas individuais, temos esquecido disso. Não estamos usando isto que o Senhor falou para nós. Porque nós estamos vivendo os tempos difíceis, tempos trabalhosos, tempos de trevas, tempos de muitas angústias. E sempre foi assim com o povo de Deus. Nós podemos ver que Deus permitiu que o seu povo ficasse cativo no Egito por 430 anos aproximadamente. E aí, certa feita, o Senhor, depois desses 400 anos, Ele ouviu o clamor do seu povo. Deus nunca abandonou o seu povo. Esse dia, Deus resolveu atender ao clamor do seu povo. E eu já começo a dizer para mim e para você nesta noite: você tem clamado, nós temos clamado, temos colocado diante de Deus, mas Deus nunca esqueceu de nós.
Vai chegar um momento em que o Senhor vai dar a atenção ao nosso clamor. E aí Ele vai liberar a ordem do céu. E assim que Ele liberar a ordem, a vitória vai chegar na nossa vida. Mas antes disso acontecer, nós vamos passar por lutas, nós vamos passar por dificuldades. Como a irmã ministrando aqui, inspirada pelo Espírito Santo, ela disse que o deserto não é para nos matar. O deserto é para nos aperfeiçoar, para nos preparar para aquilo grande que Deus tem na nossa vida. Os israelitas passaram 400 anos escravos ali no Egito, mas Deus tinha uma promessa. Eles estavam debaixo de uma promessa, eles estavam debaixo de um chamado, que a palavra do Senhor disse que eles habitariam numa terra que mana leite e mel. Demorou um tempo, Deus trabalhando com o seu povo, mas um dia eles habitaram e entraram e usufruíram e até hoje moram na terra que mana leite e mel. Aleluia! Mas a terra que Deus tem para nós, que mana leite e mel, não é uma terra terrestre, é nas mansões celestiais, aonde estaremos para sempre com o Senhor. E até chegar lá vai haver lutas, vai haver dificuldades, vai haver choro, vai haver tristezas, mas também haverá alegrias, porque como foi falado aqui numa canção, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria esta virá pela manhã. Aleluia! E nós sabemos que quando Deus dá ordem para libertar o seu povo, as coisas apertaram, as coisas ficaram mais difíceis. A palavra do Senhor diz que Faraó tirou a palha e exigiu que produzisse a mesma quantidade que produzia quando ele lhes fornecia a palha. Então houve uma opressão. Mas foi aí que o povo começou a crescer desordenadamente. A palavra do Senhor fala que o povo cresceu absurdamente e que Faraó sentiu-se incomodado e falou assim: olha, esse povo está crescendo demais. Daqui a pouco ele se ajunta a outro povo e sai do nosso controle. E aí mandou que começasse as parteiras a matar todos os meninos e deixasse viver só as meninas. Mas eles estavam debaixo de um chamado. Eles estavam debaixo de uma palavra, não de homem, mas da palavra de Deus. Que Deus falou que eles seriam, se pudesse contar as areias da praia, ou as estrelas do céu, assim seria a descendência de Abraão. Aleluia! E o povo crescia de uma forma tremenda. E o que nós queremos trazer para esses dias de hoje? É para a igreja. Esta palavra é para você que tem um chamado. Esta palavra é uma palavra de despertamento para a igreja. A igreja, nos últimos dias, está uma igreja acomodada. A igreja está num conforto. E Deus vai trabalhar com a sua igreja. Deus vai trabalhar na nossa vida, mas não é para nos matar, é para nos elevar, para nos fazer chegar mais perto dele e compreender os mistérios dele na nossa vida. Nós podemos ver que no tempo passado, quando a igreja foi perseguida, foi aí que a igreja cresceu. A palavra do Senhor fala que os discípulos se espalharam pela circunvizinhança. Os apóstolos não, eles permaneceram em Jerusalém, mas os discípulos foram perseguidos e espalharam. E aí nós podemos ver que a igreja cresceu, que quando Paulo e Pedro escrevem as cartas, eles já começam assim: aos dispersos de Roma, aos dispersos de Éfeso, aos dispersos de Coríntios. Então a igreja, ela cresceu, ela expandiu, mas hoje nós estamos acomodados entre quatro paredes. Nós estamos quietos porque está tudo tranquilo, tudo bem. Quando está tudo tranquilo, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai pescar. A palavra do Senhor fala que em João 21, 3, se não me engano é João 21, 3. Volta o 2, por favor. Estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael,
que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Nós sabemos que nós só vamos pescar quando está tudo tranquilo. Se a gente está muito atarefado, está muita coisa, não sobra tempo para pescar. E aí, quando estava tudo tranquilo, os discípulos achavam que não tinha nada que fazer, Pedro foi pescar. E os outros também foram pescar com ele. Mas o chamado de Pedro era pescar. O que Jesus falou com Pedro em Mateus capítulo 4, versos 18 e 19? Por isso que nós temos que ir aonde diz assim: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Essa foi a palavra de Deus, que saiu da boca de Deus para Pedro e para seus discípulos. E aí o que aconteceu? Pedro foi pescar. Ele estava fora da palavra de Deus, ele estava voltando àquilo que Deus tinha chamado. Deus tinha tirado ele da pesca de peixe e falou assim: olha, doravante agora eu vos farei pescadores de homens, pescadores de alma. O Senhor me chamou e chamou a igreja para ganharmos almas. Você compreende o que acontece quando a gente está na tranquilidade, quando a igreja está muito tranquila? A gente quase não ora. A gente quase não faz visita, a gente fica tranquilo. Então Deus sempre permitiu que a sua igreja, que o seu povo fosse perseguido, fosse caluniado, fosse afrontado, mas nunca destruído. O objetivo de Deus, na minha e na tua vida, é fazermos crescer, é nos fazer crescer, é nos fazer atentar para o chamado que Ele tem. Eu fiquei impressionado pela palavra, porque Deus primeiro fala com ele: olha, vocês estão pescando, então vem agora comigo, e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E aí de repente, Jesus morre, ressuscita, e sobe para a glória, e aí eles viram que estava tudo tranquilo. Então vou pescar. Voltou aquilo de onde Deus o tirou. E tem muitas vezes isso acontece na nossa vida. A gente tem que ficar atento, porque nós fomos chamados e também escolhidos. Foi pregado aqui nesses últimos dias. O importante não é só ser chamado, é bom, tem que ser chamado para depois ser escolhido. Mas o bom é ser escolhido, e eles foram chamados e foram escolhidos. Eu e você também fomos chamados e fomos escolhidos. Nós não podemos voltar a pescar. Nós não podemos voltar de onde o Senhor nos tirou. Nós só podemos lembrar de onde Deus nos tirou. Porque Deus falou com Davi: lembra-te de onde eu te tirei. Eu te tirei da malhada, te tirei do meio dos bois, das ovelhas e do pasto, e te coloquei hoje como príncipe sobre o meu povo. Deus estava dizendo para ele assim: olha, nunca saia de ti a humildade de onde eu te tirei. Porque se ele exaltasse, Deus cortaria o trono dele. E então Deus nos chamou. Há um chamado na igreja dos últimos dias. E nós vemos que a igreja é afrontada, a igreja é criticada, mas ela não está abandonada. Aleluia. A noiva do Cordeiro está sendo adornada, porque breve Jesus virá. Aleluia. E Ele vai levar um povo para si, um povo seu, zeloso, um povo de boas obras. E nós não podemos negligenciar o chamado. Porque muitas vezes, quando as dificuldades vêm, a primeira coisa que a gente pensa é abandonar, é em deixar. Não, é aí que nós devemos perseverar. Nós não vamos parar. E nem fomos chamados para recuar. A nossa ordem que o Senhor nos dá é aquela mesma que Ele deu para Moisés, quando viu diante do Mar Vermelho: diga ao povo que marche.
E o Senhor nos chamou para marchar nesses últimos dias. Nunca foi fácil para o povo de Deus. O povo de Deus foi sempre afrontado, e nós podemos ver ali na vida do profeta Ezequias. Ezequias, além da sua sentença de morte, Ezequias antes teve uma afronta de um rei chamado Senaqueribe. Senaqueribe afrontou de uma forma tremenda. Não a Ezequias, ele afrontou o exército do Deus vivo. E ele ainda perguntou: quem é esse teu Deus que vai me livrar, vai te livrar das minhas mãos? Se eu já destruí todos os povos ao redor, você vai ser apenas mais um. E afrontou a Ezequias. Aí Ezequias logo mandou chamar o profeta Isaías e falou assim: olha, Isaías, será que o nosso Deus não ouviu o que disse Senaqueribe? E de repente a palavra vem da boca do profeta Isaías, porque Deus diz para ele: olha, fique tranquilo, porque Senaqueribe não vai entrar na cidade, e nem tampouco vai lançar uma flecha sequer contra ela. E a palavra do Senhor diz que Deus entrou em providência e destruiu o exército de Senaqueribe, e ele voltou para sua casa em Nínive. E quando chegou lá, o seu próprio filho o matou e tomou posse do seu reino. É assim que Deus faz com os nossos inimigos. É assim que Deus faz com aquele que afronta a igreja do Senhor. Não está afrontando ao homem, não, está afrontando ao céu. E nós sabemos que quem governa e quem reina é o céu. E nós podemos ver também quando Josafá ali foi afrontado. O que foi afrontado ali também não foi Josafá. Foi a igreja, foi o povo de Deus. E ali de repente, quando reuniram os meunitas, os amonitas e os das montanhas de Seir, que aproximadamente eram mais de 131 mil contra Josafá. A palavra do Senhor diz que Josafá temeu. Mas Josafá temeu, orou e jejuou para o Senhor. E fez menção e lembrou da palavra que saiu da boca de Deus. Porque Deus disse na sua palavra, em 2 Crônicas, você já conhece, não precisa nem abrir, capítulo 7, o verso 14 a seguir, que diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, buscar a minha face, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Ele fez essa menção, ele disse assim na sua oração: ó Senhor, ser lembrado, o Senhor disse que se alguma peste, alguma coisa viesse contra nós, nós clamássemos a Ti, o Senhor estenderia as Tuas mãos. E aí de repente Deus manda uma resposta para Josafá, e disse para ele: não temais, estais quieto, porque essa peleja não é tua, essa peleja é minha. E é assim que o Senhor toma a nossa causa nas mãos dele. É assim que o Senhor tem tratado a sua igreja. Mas nós temos temido uma palavra, uma lei, ou um levante, ou uma afronta qualquer. Nós estamos temendo. Mas Deus não nos chamou para isso. E nós não vamos parar. Agora é a hora de avançar. Agora é a hora da igreja avançar, confiando não nele, não em nós, mas confiando na palavra do Senhor. Porque quando Deus diz assim: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, a única coisa que nós temos, a menção é: o que eu vou comer é o que Deus determinar para mim. Mas Deus está falando assim, que está na palavra dele, o que sai da boca dele, o que diz na palavra do Senhor, que se o inimigo vier contra nós por um caminho da palavra de Deus, da boca de Deus saiu, por 7 terão que fugir de nós. A palavra do Senhor diz que se o ímpio se levantar contra nós, se o homem forjar uma arma para nos abater, o que diz a palavra do Senhor? Em Isaías 54, 17. Porque diz que é direito.
olha, toda ferramenta preparada contra ti. Se alguém preparou uma ferramenta para me destruir, para te destruir, para destruir a igreja, olha o que a palavra sai da boca de Deus. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Ela não vai prosperar, porque foi a palavra que saiu da boca de Deus. E se muitas vezes nós nos preocupamos porque alguém está nos caluniando, falando mal e tentando nos arrasar e nos destruir, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. É a palavra que saiu da boca de Deus ao meu e ao teu favor. Aleluia. E ainda diz aí, esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Não sou eu dizendo para você, para massagear o seu ego, é a palavra de Deus. E ele diz na sua palavra, em Isaías 55, 10 e 11. Porque assim como desce a chuva, e a neve do céu, e para lá não torna, mas rega a terra, e a faz produzir e brotar, e dar a semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, diz Deus para mim e para você. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que eu a enviei. Aleluia! Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Ele disse para Jeremias, Jeremias, o que tu vê? Vejo uma vara de amendoeira. Deus disse para ele, viste bem, porque eu velo, eu cuido da minha palavra para a cumprir. E Deus é fiel, Deus cumpre a palavra dele. Quando Jesus usou a palavra de Deus contra Satanás, nós vimos que Deus foi fiel e é fiel para cumprir. Nós é que muitas vezes negligenciamos esse poder que está na minha mão, está na tua mão, está no nosso coração e está na nossa boca. Aleluia. A palavra sai da nossa boca e Deus dá ordem. Aleluia. Ele tem a autoridade para fazer quando o servo dele fala. Aleluia. Muitas vezes da nossa vida e nós temos calado. A palavra vem para a gente falar e a gente não fala. Mas é Deus colocando no coração para falar. E quando fala, Ele diz na sua palavra. Quando nós falamos a palavra dEle, ela não volta vazia. Ela prospera. Não sei quanto tempo vai demorar para prosperar na minha vida e na tua. Mas prospera, ela vai prosperar. Aleluia. Porque quem falou não fui eu, foi Ele. E Ele é poderoso para garantir aquilo que Ele fala. Ele é fiel. E nós vemos que ultimamente a igreja ela tem recuado, tem temido. Não temas, como diz a palavra, ó bichinho de Jacó. A nossa irmã ministrando aqui, no início, ela já começou. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Lamentações 3:21 tem que ficar sempre latejando na minha mente e no meu coração, na nossa mente e no nosso coração. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E o que é que nos dá esperança? Nos dá esperança é a palavra de Deus. Quando nós temos o conhecimento de Deus e da palavra dEle, nós podemos trazer e viver a esperança. Nós podemos trazer uma ilustração aqui para os nossos dias. Eu conheço alguém que ele estava com uma dívida de aproximadamente 150 mil. E estava entrando em depressão, sempre ligando para que eu fosse orar por ele. Eu fui umas 2 ou 3 vezes e orei. Aí Deus me deu essa palavra para falar com ele. Ele falou assim, eu disse para ele, eu tenho uma palavra para falar com você. Ele falou, então diz. Ele falou assim, pode falar. Trancou num quarto lá no escritório, porque é de um poder aquisitivo alto, muitas vezes não fica com vergonha, mas ele estava numa situação que ele estava ficando desesperado por causa dessa dívida. Aí Deus trouxe ao meu coração para dizer para ele, quero trazer à memória o que me dá esperança. Aí ele falou assim, a palavra é bonita. Eu falei, deixa eu só te perguntar uma coisa. Quantos imóveis você tem? Ele disse, ele tinha uns 3.
os 3 imóveis deveriam valer, hoje deve valer em torno dos 800 mil. Eu falei, é isso que você tem que trazer à memória. Você deve 150, mas você tem 800. Quanto te sobra? Ele falou, moço, é mesmo, eu não estou pensando nisso. Viu? Assim é a palavra de Deus. E eu o encontrei na rua esses dias, que sábado agora, passado, ele não está mais depressivo. É porque ele não estava trazendo à memória aquilo que lhe dava esperança. Ele devia X, mas ele tinha Y. Então é na nossa vida isso. Nós muitas vezes só trazemos para nós o problema. Eu tenho uma conta, mas eu tenho também o dinheiro para pagar. E aí o que tem que trazer a esperança na nossa vida, e assim é a palavra de Deus. Quando alguém vem e diz, olha, você não pode, traga à memória a esperança, a palavra de Deus que diz, tudo posso naquele que me fortalece. Ou também eu posso dizer, eu nada posso, mas eu sirvo ao Deus do impossível, aquele que é poderoso, aleluia. Quando nós passamos a colocar essa palavra no nosso coração, a gente fica mais alegre. Vem um problema, você já não vê aquele problema. A palavra de Deus já nos dá a solução. Porque desde os tempos antigos, quem foi na Bíblia que foi derrotado, servo de Deus que foi destruído? Nenhum. Parecia que ia ser, mas na hora Deus abria e concedia o livramento. Pode ser diante do mar vermelho, na última hora. Deus só diz, diga ao povo que marche. Aleluia. Deus nunca deixou o seu povo abandonado. Nós sabemos que na época dos juízes, o povo rebelava contra Deus, não obedecia os mandamentos do Senhor, e Deus permitia que o inimigo o afrontasse, o inimigo destruísse as suas plantações, mas não destruía o seu povo. Deus deixava eles ficarem escravizados, mas nunca os abandonou. Aí no momento certo, pega para você esta palavra, porque pode ser para você. Os midianitas invadiam o povo de Israel. Era só eles terminar, quando chegava a época, eles plantavam, chegava a época da colheita. Aí o povo vinha como um gafanhoto, e colhia e comia tudo, os inimigos colhiam. E o povo de Israel na pobreza. Mas aí um dia, Deus, de um carvalhal, do pé de carvalho, ele observa um homem, João ninguém, chamado Gideão, malhando o trigo no lagar. Precisava malhar o trigo. E ele ali, malhando o trigo, o Senhor, debaixo do carvalhal, diz assim, o Senhor é contigo, varão valoroso. Aí ele se assustou, mas se o Senhor é comigo, por que esse povo nos destrói? Aí o Senhor falou com ele, o Senhor é contigo. E aí ele questionou, fez uns questionamentos com o Senhor, e Deus disse, olha, por tuas mãos eu vou livrar o povo de Israel dos midianitas como se fosse um grande exército. É para você pegar, porque na sua vida e na minha vida, Deus vai fazer isso. Vai usar um João ninguém, um Zé ninguém, aquele que não se acha, para transformar, para libertar a nossa casa, para libertar a nossa família, aleluia. Porque Deus é aquele que age aonde o homem acha que Deus não vai agir. Oh, aleluia. Nem eu achei que o Deus um dia ia usar um alcoólatra, um ex-alcoólatra, para ser um diferencial na sua casa. Mas Ele é aquele que usa as coisas que não são, para confundir as que são. Não há impossível para Ele. Deus não vai fazer na minha vida e na tua aquilo que eu e você estamos enxergando, porque Deus não trabalha assim. Deus trabalha diferente. Veja como Deus é tão tremendo, sábio,
na sua grandeza e também no seu conhecimento. De repente ele chama Abraão e diz assim: olha, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E olha, eu vou te fazer uma promessa. Eu vou te engrandecer muito. Você vai ser pai de multidões de nação. Mas a esposa dele era estéril. Quem compreende isso? A esposa de Abraão, estéril. Aí de repente gera um. E aí, para continuar, vem Jacó. De repente Jacó tem a sua esposa. E Deus confirma com ele também a mesma promessa do seu pai. E diz assim: aquilo que eu falei com Abraão, serei contigo também. Vai ser como a areia da praia. Vai ser como as estrelas do céu. Ninguém poderá contar a multidão que vem de ti. A esposa dele era estéril. Já pensou se ele fosse olhar aos seus olhos? E depois vem Isaac. Isaac também, aliás, Isaac vem antes. Isaac com a sua esposa Rebeca também era estéril. Mas ele não desistiu. A palavra do Senhor diz que ele orou 20 anos. Aleluia. E Deus concedeu. E fez com que Rebeca concebesse. Então, não olha a sua situação com seus olhos carnais. Olhe segundo a palavra de Deus. Não olhe da forma que você está vendo e que você compreende. Mas olhe segundo o que Deus diz na sua palavra. Porque no mundo, o mais forte é que comanda sobre o mais fraco. E na palavra de Deus é o contrário. É o menor que vai governar sobre o maior. Porque Deus, Ele é soberano. Tudo está no controle das mãos dEle. Ele faz o que quer, com quem quer, da forma que quer. Queira eu gostar ou não, Ele vai fazer. Por isso que nós temos que procurar entender o que Deus tem na minha vida e na sua vida. Mas uma coisa eu te digo nesta noite: você não pode parar. Eu não posso parar. O que o inimigo quer é que nós paremos. Mas não, Paulo falava: eu me glorio nas tribulações. Porque vêm as tribulações e eu adquiro paciência e experiência. E na experiência eu adquiro esperança. E é assim na minha vida e na tua. Porque nós precisamos ser crentes maduros. Não é aquele mimimi que fica olhando o que um falou, o que o outro falou, ou deixou de falar, como foi tratado pelo pastor, como não foi. Afinal de contas, nós estamos servindo a homens ou a Deus? Paulo disse, Pedro disse naquele dia, quando foi confrontado pelos homens do Sinédrio: julgai entre vós qual é melhor, obedecer a Deus do que ao homem. E tem muitos, aqueles crentes que não estão firmados, não tendo experiências com o Senhor, qualquer palavrinha tira ele do foco. Paulo falou com os Gálatas: ó insensato Gálatas, quem vos induziu agora a sair do verdadeiro conhecimento para outro, o qual não é outro, mas era falso, porque não estavam firmados. E precisamos firmar nas Sagradas Escrituras. É ela que vai determinar o que é certo, o que é errado na minha vida. É ela que vai determinar o que é certo, o que é errado na tua vida. Porque você e eu temos o Espírito Santo. E quando nós damos lugar a lemos as Sagradas Escrituras, o Espírito Santo vai revelando, vai trazendo aquilo que nós não vamos conseguir aprender em 100 anos de faculdade ou de universidade. Aleluia, glória a Deus. Não vamos parar e não podemos parar. Os dias não são fáceis e não quero aterrorizar você, e não serão fáceis, porque o Senhor está voltando e Ele disse: quem é que vai suportar até aquele grande dia? Mas os escolhidos o Senhor vai abreviar
para que nós possamos estar com Ele. Vale a pena perseverar, vale a pena sofrer. Os discípulos falaram que eles se sentiam maravilhados de poder serem perseguidos pelo nome de Cristo. É glorioso isso. Muitas vezes alguém nos xinga por causa de um candidato ou do outro que você defende. E às vezes a gente fica chateado, mas olha, pelo nome de Cristo, ser chacoteado, ser zombado é algo glorioso. Ali vai mais uma crentinha. Ali vai mais um, diz que é irmão, diz que é irmã, mas só querendo tirar a gente do nosso alvo, que é Cristo. Não vai ser fácil, mas a vitória já está garantida para aquele que perseverar até o fim, porque Deus é fiel. Deus é fiel na minha vida e na tua vida. Deus nos comprou, não foi com coisas corruptíveis, não. Ele nos comprou, foi com o precioso sangue de um cordeiro imaculado. Eu e você temos muito valor. Quem é as pedras preciosas do mundo? O que é o ouro de todo mundo em relação à nossa salvação? Porque a própria palavra diz que a salvação de uma alma custou tão caro que se for para salvar uma, todos os recursos do mundo inteiro acabaria num só segundo. Isso está escrito no livro de Salmos. Não é questão de entrarmos neste assunto, mas olha para você ver o valor que eu e você temos. E quer saber qual é o maior valor? É que Deus pegou aquilo que tinha de melhor no céu, e que tem de melhor no céu. Primeiro foi Ele se manifestar à humanidade, ao mundo, e depois o seu Filho Jesus, Ele enviou aqui na terra, morreu por mim, por ti, morreu, ressuscitou, subiu, e está à destra de Deus, e Ele prometeu, não vos deixarei órfão. Aleluia, eu vou estar com vocês até o fim, até a consumação dos séculos. Aí Jesus vem e derrama sobre nós o Espírito Santo. Aleluia, eu e você temos muito valor, é por isso que somos perseguidos. Mercadoria barata, ninguém nem olha, ninguém nem fala nada, mas quando está na vitrine, tem valor, tem visibilidade, aí sim, vão ficar ali invejando, vão ficar ali desejando aquilo, mas não pode, porque não aceitaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. É por isso que você está aqui hoje, por isso que você vem à casa de Deus, para se alimentar daquilo que sai da boca de Deus. Porque esta palavra de hoje, eu digo para você, eu agradeço a Deus que é um fortalecimento para a minha vida. Primeiro Deus falou comigo, primeiro Ele me fortaleceu na sua palavra, para depois liberar esta palavra nesta noite. E ela continua falando em mim, e vai continuar falando. Então nós não podemos desprezar esta palavra. Não temos, pode deixar acontecer, pode cair 1000 do teu lado e 11.000 à tua direita. O que diz a palavra? Que nós não seremos atingidos. Isso é a palavra que saiu da boca de Deus. Aleluia! E nós não vamos parar. Eu gostaria de convidar os cantores. Nós vamos estar orando para encerrar.